Oi, eu sou o Daniel Bittenbender, sou engenheiro agrônomo da Ecocitrus e nesse vídeo a gente vai falar sobre um mecanismo de cura que a gente usa nas podas que se chama pasta de argila. Então, para que é usada essa pasta? Ela é usada para cobrir os ferimentos da poda, diminuindo esse dano causado na planta. Então a gente vai ver os ingredientes que a gente usa e como é que a gente prepara esse medicamento para usar no momento da poda. Quais são os ingredientes que são utilizados nessa pasta que a gente utiliza na poda? Essa pasta tem o objetivo de substituir ou ter a mesma função que muitos usam a pasta bordaleza, que ou outros curativos que podem ser utilizados dentro da agricultura para cobrir ferimentos expostos numa planta para que ela consiga se recuperar e não entrem bactérias, fungos, causando um dano maior para essa planta. Então, o que é a lógica dessa pasta? A gente chama de pasta biodinâmica, mas pasta de argila, enfim, o nome não interessa muito, o importante é a função que ela exerce. A ideia é utilizar elementos básicos que todo agricultor tenha nas suas propriedades, evitando adquirir insumos externos, enfim, dando uma certa autonomia para o agricultor, usando insumos que não tem problema de causar contaminação, enfim, são bastante fáceis de serem encontrados e fáceis de fazer. Então, quais são os ingredientes que se utiliza? Argila, aí vai depender de onde o agricultor está. Muitos têm uma argila mais amarelada, outras é bem vermelha, outros têm um solo mais arenoso, então o importante é que seja a argila. E interessante dessa argila não é aquela argila superficial do solo. É importante, quando o agricultor for coletar essa argila, um barranco de estrada é um lugar bom de pegar, porque a gente consegue buscar argila que está abaixo dos 20 centímetros de profundidade. Essa seria uma argila boa, uma argila do horizonte B, que a gente chama. Essa argila ela tem menos matéria orgânica, já tem menos semente, menos sujeira, entre aspas, vamos dizer assim, de galho ou outras coisas, tá? Então essa seria uma argila boa de ser utilizada. Essa argila o agricultor pode pegar e deixar armazenada na propriedade, não precisa cada vez coletar, ele pode coletar um volume que ele vai usar e deixa ela armazenada dentro de uma bombona, inclusive pode deixá-la com água úmida pronta para ser utilizada. A gente vai utilizar uma coisa que praticamente todo agricultor tem, que é a cinza. Não custa lembrar, quando se utiliza cinza, não é cinza de churrasco, porque ela tem muito sal, então essa cinza não se pode utilizar na agricultura. É cinza simplesmente da queima da madeira. E outro detalhe interessante, também queima de madeira sem tinta, sem nenhum conservante de madeira. Madeira no seu estado natural mesmo, então que não vai trazer nenhum metal pesado, nenhum outro composto químico que possa ser prejudicial. Uma coisa que muitos agricultores também têm na propriedade isso aqui é um cactus, é um tipo de cactus, existem vários outros tipos mais largos, mais finos, enfim, com nenhum espinho, com menos espinho, todos eles servem, tá? Quanto menos espinho, melhor, porque a gente vai picar ele e vai fazer um adesivo que vai ser utilizado nessa pasta. Quem tem a possibilidade de utilizar, pode utilizar o fladen. O fladen ele é um dos compostos que a gente utiliza na agricultura biodinâmica. Isso aqui talvez nem todos vão ter acesso, mas quem tiver pode utilizar, tá? Não tendo o fladen, não tem problema. A pasta também tem uma ótima eficiência quando a gente usa a homeopatia. Então a gente pode utilizar a calêndula. A calêndula dentro da homeopatia é um medicamento que vai trabalhar a cicatrização de cortes. Qualquer farmácia de manipulação que trabalha com homeopatia vai poder fazer esse medicamento para o agricultor, né? Pode pedir calêndula na CH6 e utilizar uma gota por, vamos dizer assim, litro de calda que ele vai fazer, tá? As proporções de cada ingrediente estão abaixo no vídeo e podem ser conferidas também no site da cooperativa. Bom, então a gente vai fazer a parte prática da pasta. Tem várias maneiras de fazer com ela. Ela poderia ser feita em grande volume, daqui a pouco até dentro de uma betoneira em último caso, mas eu gosto muito de utilizar as mãos. Claro que dependendo do volume isso acaba sendo bastante pesado de ser feito com as mãos. Muitos agricultores usam um bastão quando querem trabalhar com um volume maior, né? Mas com as mãos ela é bastante terapêutica, vamos dizer assim. É por isso que a gente usa argila. A argila é bastante usada também em terapias alternativas. Então aqui a gente vai misturar os ingredientes, né? Geralmente são 10 partes de argila. A gente vai colocar 2 partes de cinza. Daí vamos colocar o fladen. O fladen na verdade são poucas gramas que se coloca. Na verdade ali 30, 40 gramas de fladen podem já ser suficientes.
Então a homeopatia já foi pingada aqui dentro, nós usamos aqui uma gota para cada, nós temos aproximadamente aqui 10 litros de calda, que é de pasta, que é o que vai ser feito, a gente pingou 10 gotas de calêndula na CH6 aqui dentro. A argila já estava previamente embebida com água, isso é um processo interessante, se o agricultor for pegar do barranco da estrada a argila agora e preparar a calda nesse momento, demora muito até que essa argila absorve essa água, então ele vai misturar a argila, ela vai absorver água, ele vai botar água, ela absorve água, então é um processo que demora para essa argila conseguir emulsificar dentro do processo. Por isso que é interessante, pelo menos umas 24 horas antes, o agricultor pegar o volume de argila que ele vai usar e já encharca ela, deixa ela com água encharcada. No outro dia, quando ele for fazer a mistura dos ingredientes, essa argila já vai estar fácil de ser manuseada e vai ser mais rápido o processo. Bom, do cactus, né, que foi comentado antes, né, esse cactus ele foi picado em pedacinhos, que é o que está dentro do baldinho aqui. Então a gente está numa propriedade aqui, o agricultor já nos deixou pronto aqui o cactus. E é interessante verificar, isso aqui era água, né, se a gente puxar o dedo a gente já vê o fio que fica, é como se fosse uma goma. Então esse é um excelente espalhante adesivo que a gente vai agora usar aqui dentro para dar liga nessa pasta. E é importante, se o agricultor armazenar argila só com água, ele pode deixá-la armazenada muito tempo, ela não vai degradar. Mas a partir do momento em que ele adiciona esses materiais mais orgânicos, né, ela precisa ser usada. Daqui a pouco, dentro de uma semana, ela precisa ser usada. Porque dependendo da temperatura, a gente já vai notar no cheiro que está fermentando. Então aí ela perde a função adesiva, inclusive a gente tem um produto que daqui a pouco não deve mais ser utilizado. Então fazer o volume que tu vai usar ali nos próximos 3, 4 dias, ele pode ficar tranquilamente armazenado. Então eu vou adicionar agora esse cactus aqui dentro, a água chega a ser densa. A gente vai botar bastante cactus aqui. Eu vou ir com as mãos aqui agora amassando essa argila e fazendo essa massa aqui para a gente deixar ela no ponto. Então aqui eu botei um pouquinho de cactus, a argila já estava umedecida, então eu recém dei uma mexida com todos os ingredientes. Então se a gente for olhar ela agora, ela está bastante grumosa ainda, ela quebra, parece que quebra em pedaços, parece que cai uns pedacinhos assim. Então ela não está no ponto ainda, eu apenas fiz a primeira mexida. Ela precisa ficar literalmente um creme quando a gente vai trabalhar ela. Então agora com as mãos a gente vai dissolvendo os gruminhos de argila que ainda estão. É por isso que eu gosto de usar as mãos, que daí a gente sente onde é que tem uma argila, a gente consegue dissolver ela bem. Vou colocar mais cactus agora para a gente conseguir dissolver ela bem. Só lembrando aqui que quando o agricultor conseguir, por exemplo, acesso ao Fladen da biodinâmica, esses preparados biodinâmicos eles precisam pelo menos de 20 minutos a gente chama de dinamização, né, para eles serem ativados dentro do processo biodinâmico em si. Então é importante lembrar que pelo menos 20 minutos a gente fique mexendo essa argila, até porque menos disso ela não vai ficar pronta, ela não vai ter dissolvido toda ainda. Então sempre é um processo que leva algum tempinho. Por isso que é importante, quando faz um volume maior, para não ter que todo dia fazer todo o processo de novo. Então a pasta agora ela tá pronta. O ponto que eu gosto de usar é esse, onde é que tu larga ela dentro do barro, uma gota, por exemplo, lá embaixo, e fica a borda bem marcada, assim como se fosse uma crista de uma onda, fica bem o agudo marcado com os cantinhos bem delimitados. E aqui se tu sente, praticamente sente que parece que tu está passando a mão numa seda, né? Muito macia ela tá, ela cola, realmente ela cola, tu bota uma mão na outra e quase não consegue separar. Antes dela chegar nesse ponto de emulsificação, ela não adere, parece que tanto, né? A partir daqui, o ponto que o agricultor quer usar é o ponto que ele vai dar. Se vai usar com uma trincha, aí bota um pouco mais de cactus com água e vai dando ponto que a trincha consegue passar de uma forma mais fácil, né? São detalhezinhos agora que cada agricultor vai ter que se ajustar e ver qual é a quantidade de água que ele ainda bota aqui dentro para dar o ponto certo, né? Quando é uma poda mais
em menos volume, isso pode ser passado até com a mão, né? Se passa com a mão mesmo. Nos galhos que são expostos ao sol, ela também atua como um protetor solar, né, para evitar a queima da radiação. E ela dura bastante tempo na planta, mesmo com chuva. Claro que a parte mais grossa é lavada, mas a parte, vamos dizer assim, medicinal que a gente quer, ela vai atuar na planta por um longo período. E a planta brota realmente mais vigorosa, mais sadia. Gomose, a gente tem usado na questão da gomose, dos citros também. Limpa a ferida e passa essa pasta bem na ferida seca. Então ela tem sido uma ferramenta muito interessante. E vale lembrar também que não é exclusividade, vamos dizer, de uso dos orgânicos. Isso aqui, quem não é orgânico também pode usar com a mesma eficiência, né? Então todo mundo tem argila, né, e esses ingredientes que a gente colocou em casa. É uma maneira de dar uma certa independência, uma autonomia com um medicamento, vamos dizer assim, que não precisa usar EPI praticamente, né? Ele é totalmente natural e quem está aplicando também está sendo medicado pela pasta. Então, só como lembrete também, onde é que a gente armazena essa pasta? Do jeito que ela ficou agora aqui, isso aqui ela pode ser usada durante uma semana, ela pode ser usada tranquilamente ainda. A regrinha básica, quando vê que ela começa a perder a aderência e ela começa a cheirar, um cheiro que não é um cheirinho gostoso de terra, aí a gente poderia trocar ela, porque daí ela começa a fermentar pelo próprio cactus, né, pela resina do cactus que está aqui dentro. Então a gente trocaria. Mas em si, depois que ela está pronta desse jeito, ela deveria ser usada, no máximo em uma semana. Depois tem que botar fora e se fazer outra, né? A argila, quando ela não foi misturada com nada ainda, essa se guarda indefinidamente no galpão do proprietário. Ele pode guardar ela já umedecida com água, que facilita o processo, como foi comentado antes também. Mas a pasta, ela tem um prazo, vamos dizer, de validade, né? Ela é bem gostosa de manipular também, como está nesse ponto. Qualquer dúvida sobre a pasta pode entrar em contato, né? Sobre outros vídeos a gente também aceita sugestões para tentar colaborar com esse processo de independentizar o agricultor, né? E agradecemos a oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.